Está começando mais um ASIC Labs Cast, o podcast oficial da ASIC Labs. Salve, salve, minha querida, meu querido, estamos de volta, sejam todos e todas muito bem-vindos e chegou mais um episódio do ASIC Labs Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital, que é quem impulsiona e ajuda a acontecer toda essa cultura de inovação e disseminação da inovação aqui dentro da Associação Comercial de Cascavel. E hoje nós estamos aqui Estamos entre três jovens aqui, empreendedores, jovens empresários, empresários jovens, e eles vão trazer aqui várias insights para nós do que é o ASIC Jovem, o que é esse movimento de empreendedorismo juvenil, vamos dizer assim. Perfeito. E falar também um pouquinho sobre uma grande temática aí, que é o Feirão do Imposto, que é algo que a gente tem um sócio que a gente nem tem como reclamar dele, que é os nossos impostos, né? Mas eu vou pedir para que o Luiz aqui e o Bruno comentem um pouquinho. E meninos, muito obrigado por aceitarem o convite de estar aqui conosco hoje, fazendo esse bate-papo aí. Vou pedir para vocês dar um oi para a galera aí. Vamos lá, então. Primeiramente, então, boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Luiz. Vou me apresentar aqui, então. Meu nome é Bruno Bonenberger, eu faço parte do ASIC Jovem. Estou hoje à frente do coordenação do Feirão do Imposto, né? E falar da minha trajetória profissional aqui e não citar o ASIC Jovem seria injusto da minha parte, né? O Luiz sabe o papel que ele tem aqui, frente à minha jornada empreendedora também, né? O ASIC Jovem tem total papel nisso. E vamos falar um pouquinho, então, sobre o Feirão do Imposto, qual que é a nossa ideia, né? O que a gente está buscando fazer com o Feirão do Imposto e conversar um pouquinho sobre o ASIC Jovem também, convidar a juventude aí que está preparada, muitas vezes não tem um lugar para poder expressar suas ideias de empreendedorismo. Boa. Mas já passamos a palavra pro Luiz aqui. Luiz, vou cortar você um pouquinho, que já passou aqui, já teve uns outros episódios aqui, mas eu queria entender um pouquinho do Bruno. Bruno comentou aí que tá dentro do ASIC Jovem. Bruno, eu queria que você contasse para nós um pouco a tua trajetória também profissional. Qual que é a tua empresa? Com o que você está empreendendo hoje? Legal. Se está empreendendo, como que tá essa jornada aí, dessa jornada de empreender, né? Tá bom. Então vamos lá, gente. Vou tentar resumir, né, os principais pontos, mas a maior parte da minha vida dentro do cenário aí profissional, ela foi dentro da academia, né? Então eu fui professor, né, me formei engenheiro agrícola, fiz mestrado e doutorado, foi uns longos anos aí, trabalhando na parte como professor, realmente, né? Já trabalhei na FAG, aqui em Cascavel, já trabalhei na UEM, lá de Cidade Gaúcha, que é uma extensão, mas toda vez que eu estava lá, desde 2011, eu lembro que eu escutava podcast, na época que podcast não tinha Spotify, você tinha que ir no site, você tinha que baixar, e desde aquela época eu já gostava de empreendedorismo, mas por algum motivo, durante anos eu deixei aquilo ficar internalizado, aquele desejo de empreender, né? Não sabia com quem empreender, e na época primeiro eu tinha que passar num concurso público para ter estabilidade financeira, aí sim começar a empreender, né? E aí, nesse meio tempo, né, que eu saí, não comecei a mais dar aula, comecei a trabalhar em uma startup aqui em Cascavel. Nesse meio tempo fui para Cascavel, fui para Porto Velho, aprendi um pouquinho sobre empreendedorismo, depois voltei para cá. Trabalhei quase 2 anos na Imóvel Agro, né? O Luiz também tá trabalhando ali, é um colaborador de lá. E ali eu descobri uma coisa, que eu gostava muito de trabalhar com inovação, né? Então, naquele tempo que lá estive, passei para gerente de produto, né? Que basicamente é quem vai decidir o que vai entrar, não vai entrar no produto. Opa, desculpa aqui, acabou pegando. Então, ali eu descobri que gostava dessa parte de empreendedorismo e gostei também bastante da parte de ajudar outras pessoas, ajudar clientes, né? Então, a startup que hoje ela está sendo desenvolvida, ela está na fase de incubação ali, ela trata justamente sobre a parte do CRM, né? Que a gente sabe que é uma grande dor do mercado, né? É algo que eu sempre ouvia lá na Imóvel sobre essa problemática e a gente veio tentar resolver essa dor. Ao invés de você preencher o CRM manualmente, nós temos uma ideia que a nossa solução consiste em um vendedor mandar um áudio, ele é ser transcrito e isso é entregue em formato de tabelas. É essa que é a ideia da startup. E aí, desde então, o meu principal foco, tem outras coisas também, né? Mas o meu principal foco hoje é na parte de desenvolvimento da minha startup.
Então daqui a pouco pode até virar já um residente da Ciclabs aí, já com a sua startup, já fica um convite aí pra gente tomar um cafezinho e fazer esse bate-papo. Legal. Mas agora vamos conhecer um pouquinho mais aí do Luiz Mokva, que já esteve aqui, já falamos outras vezes aqui no nosso podcast. Mas, Luiz, seja muito bem-vindo. Você já está em casa, hein? A casa é tua aqui, esse podcast já é teu, fique tranquilo já. Queria que você se apresentasse pro pessoal aí um pouquinho. Quem que é o Luiz Mokva? Perfeito. Vini, obrigado primeiro o convite, né? Liberar o espaço pra gente. A gente tem muita coisa às vezes para falar que dá um ânimo pra gente, mas nem sempre todo mundo quer. Tem essa pegada de querer abrir o espaço e deixar a gente compartilhar um pouco, né? Então, falando um pouco sobre o Luiz, então, sou Luiz Mokva, tenho 30 anos, né? Casado hoje, atuo no mercado de tecnologia já há um bom tempo, então faz por volta aí de uns 10 anos, acredito eu, que atuo com a parte de tecnologia. Trabalhei em empresa do agro também, na parte de frangos e tudo mais, né? Trabalhava com abatedouros e a parte de indústria produtiva. E fui montando alguns cenários diferentes e hoje me aloquei na imóvel ali, a gente conseguiu achar, só trabalhava numa outra seção. O Bruno trabalha na agro, eu trabalho na Brokers, que é mais focado no mercado imobiliário, né? E hoje eu estou à frente da coordenação do Núcleo SIC Jovem, né? Que é um núcleo que faz parte aqui da SIC, né? Ele está dentro das diretrizes aí do programa Empreender, que é o que regulamenta para nós. Mas hoje estou praticamente já deixando a gestão, né? Estou finalizando minha gestão agora em maio. E, assim, por a SIC Jovem, né? Muitas portas se abrem, o Bruno até comentou, mas, assim, a gente tem uma rede de contatos, uma rede de apoio para o núcleo, para os empreendedores que fazem parte lá, que é absurda. A SIC está muito de parabéns nesse contexto, isso não tem dúvidas, né? Não, que bacana ouvir isso, né? Porque, assim, o que vai movimentar a economia daqui 30, 40 anos vão ser os jovens. Exatamente. Que daqui 30, 40 anos vamos estar velhos, né? Nós estamos falando aqui, todo mundo aqui menos de 20 anos de idade, né? Que está nessa mesa aqui nesse podcast, todo mundo jovenzinho, entendeu? Começando os negócios, né? Então, assim, eu acho que isso é a trajetória mesmo, né? A gente pode brincar em termos alguns fios de cabelo branco aí, mas é só por uma questão de excesso de estresse, né? Não é por idade ainda. Sobrecarga na cabeça. Boa. Meninos, mas eu queria jogar aqui a bola na mesa aqui para que algum de vocês respondessem aqui para nós. O que é o ASIC Jovem? O que é esse movimento do ASIC Jovem que eu sei? Queria que vocês contassem um pouquinho dessa história e qual que é principalmente o grande propósito do ASIC Jovem. Excelente. Então, assim, o ASIC Jovem, ele vem de uma vertente já de conselhos jovens anteriormente, né? Então, as associações comerciais, elas tinham como uma premissa ter um núcleo jovem e um núcleo da mulher, né? Um conselho. E daí, depois de um tempo, isso foi modificando o cenário e acabou adotando-se como um núcleo. Então, algumas associações comerciais ainda possuem esses conselhos jovens, mas dentro da ASIC a gente trata tudo como núcleo. Então, a única coisa que tem, por exemplo, a gente tem a diretoria da ASIC, tem os vice-diretores, e dentro dessas situações eu posso ter daí o programa Empreender, que trabalha com esses núcleos ou podem ser multissetoriais, que é o nosso caso, já explico um pouquinho, ou os núcleos específicos, que daí seria, por exemplo, o núcleo de seguradores, profissionais que trabalham com seguros, né? Então, o núcleo, por exemplo, o núcleo jovem, ele é um núcleo multissetorial, isso permite com que a gente tenha todas as áreas de atuação. Então, dentro do nosso núcleo hoje, a gente tem comércio, a gente tem alimentação, a gente tem serviços, a gente tem beleza, estética, tem a parte de tecnologia, judiciário, né, digamos assim, parte jurídica ali. Então, a gente tem toda essa amplitude e o foco principal hoje do núcleo, falando lá da base, né, é formar jovens lideranças. Então, o propósito inicial do núcleo sempre foi esse e sempre vai continuar sendo. Por quê? A gente tende a formar lideranças tanto para a SIC, né? Porque hoje temos um presidente à frente da associação, mas amanhã esse presidente sai, entra outro, e a intenção é que pessoas que estão no núcleo jovem consigam se desenvolver a ponto de galgar esses cargos, digamos, né? Então, a premissa principal é formar lideranças associativistas, né? Isso pode ser até na parte política. E dentro do núcleo a gente conseguiu fazer um movimento que não deixa isso de lado, ainda continua tratando isso de uma maneira muito legal, que é desenvolver a liderança, né, nos jovens, mas a gente consegue também dar um auxílio para essas pessoas que estão iniciando. Então, a gente até teve na semana passada uma notícia de um dos nossos jovens ali que conseguiu migrar a empresa dele de MEI para ME. Então, assim, para nós é uma conquista também, né? Não é... Claro, a gente entende tudo que vai onerar para ele, né? Porque muda o cenário de contabilidade, muda o cenário de tributação, até o ponto dele entrar e não saber o que é essas tributações, né? Que a gente se assusta um pouquinho ali, mas é uma conquista para a gente porque, de fato, ele conseguiu sair do patamar 01
para ir para o patamar 0,5 já, né? Exato. Então, isso para nós é uma grande conquista. Então, a gente traz algumas capacitações, a gente levanta os temas que os nucleados estão precisando. Por exemplo, putz, eu estou com algum problema no meu caixa, né? Estou com algum problema relacionado a contratos, estou com problema na venda, quero contratar, quero demitir alguém. A gente levanta esses questionamentos e, com base nisso, a gente traz capacitações para que desenvolva o pessoal internamente, para eles terem esse entendimento, essa melhor clareza, né? E poder dar um empurrãozinho ali para eles conseguirem atingir melhores resultados nas empresas deles. Luiz, então quando a gente fala do núcleo jovem aqui da Associação Comercial de Cascavel, quem que pode participar desse núcleo? Quem que pode ir lá e falar, opa, peraí, eu quero participar desse núcleo de jovens? Perfeito. Assim, a única premissa que a gente tem, fora os contextos de regulamento do núcleo, né, é a pessoa estar associada na SIC. Então, hoje a gente tem diversos modelos de associação, tanto o MEI, né, que foi um exemplo que eu citei, até como associação por CPF. O principal propósito é essa pessoa ter alguma ideia já de empreendedorismo, ter alguma ideia de empresa que quer abrir e tudo mais, e entender um pouco mais como é que funciona esse cenário. A gente tem para cargos de liderança até 35 anos, então para ser um coordenador ou para assumir alguma das pastas que a gente divide internamente, precisa ter no máximo 35 anos. E para participar do núcleo, e daí no caso eu vou sair agora da gestão, eu vou para um conselho e esse conselho vai até 40 anos, né? Então eu posso ter até 40 anos dentro do conselho e ainda estou participando tranquilo. E aí consegue participar das ações, interagir com a galera e tudo Isso, mais. tudo. E eu acho que deixar um pouco da contribuição também, que é a parte do conselho, né? Que é ser conselheiro um pouco aí. Esse acho que é um pouco dessa função, né? Exatamente. A gente tem pessoas assim, tem todos os portos de empresa. A gente fala que é para o jovem empreendedor, mas não quer dizer que a empresa precisa ser jovem, né? Então a gente pega alguns ganchos assim, de pessoas que têm empresa, por exemplo, tem uma nucleada nossa que é a terceira geração que está tocando a empresa. E ela já tem um calibre, mas teve muita coisa que ela aprendeu dentro do núcleo e ela também traz muita experiência para dentro do núcleo para os outros nucleados poderem, tipo, nesse cenário aqui, preciso demitir um funcionário, que é um dos principais dores, assim, quando a gente tem, né? Pô, é complicado chegar para fazer uma demissão, né? Como que você faz? Como é que você aborda? Qual que é o jeito que você explica isso para o funcionário, para falar que ele vai ser desligado e tal? Então, ela consegue trazer um panorama muito legal disso, mas teve outras coisas que ela... Por exemplo, tributação é um ponto que ela não tinha ideia de quanto que era a tributação dentro dos produtos dela, né? E daí a gente começa a balancear o pessoal numa mesma linha de raciocínio, sabe? Então, por exemplo, mesmo que o cara tenha uma empresa de um patamar mais alto, ou se ele tem uma empresa de patamar mais baixo, tá todo mundo falando na mesma linguagem, né? A gente não tem aquela burocracia, às vezes a gente vai falar com um contador ou alguma coisa assim, e eles vêm com alguns termos ali, a gente se perde, né? E ali não, entre nós a gente faz uma conversa um pouquinho mais diferente e tenta deixar todo mundo mais equalizado. Perfeito, Luiz. Isso acho que é muito importante fomentar essa questão de... Porque eu acho que um dos grandes gargalos que aí as empresas hoje, principalmente as pequenas e médias empresas sofrem, é essa sucessão familiar que você comentou agora, né? Que é o caso dessa nucleada, né? Mas, Bruno, eu queria trocar uma ideia contigo agora sobre uma das pautas desse nosso encontro, né? O Luiz explicou um pouquinho aqui como que faz para ser associado e para ser nucleado, melhor dizendo, do ASIC Jovem, né? E vocês têm uma ação que acontece, não vou dizer, eu vou até perguntar, na verdade, se é Brasil afora isso, ou se é uma coisa que acontece só no Paraná, porque eu vi isso já, um movimento em várias cidades, e principalmente uma cidade que eu vi um movimento bem forte foi Quedas do Iguaçu, acho que há 2, 3 anos atrás, alguma coisa assim, e eu vi isso porque o dia que eu fui estava acontecendo o feirão do imposto. E aí, quando estava acontecendo aquele feirão do imposto, tava uma fila, assim, quilométrica dentro do posto de gasolina. E eu falei assim, que é isso, né? Devem estar dando gasolina. E aí, na época, acho que a gasolina tava... No dia ali, acho que tava tipo R$2. Eu falei, pô, até eu entrei na fila ali para abastecer, né? E eu queria que você explicasse para nós, Bruno, você que tá como coordenador aí do Feirão do Imposto Municipal, né? É isso? E o Luiz tá como coordenador do Feirão do Imposto Estadual, né? Você como coordenador aqui da região, de Cascavel, né? Melhor dizendo. O que é o Feirão do Imposto? Qual que é a função, qual que é a lógica do Feirão do Imposto? Vamos lá, então. Se eu cometer alguma gafe que o Luiz me corrige aqui, né, porque tem mais experiência do que eu, né, até pegando o gancho aqui antes de falar o que é o Feirão do Imposto, né, complementando ali o que o Luiz falou, que a ASIC ela é um laboratório
para você ali, a gente que é startupeiro fala um MVP, né? Aham. Então, estar à frente ali da coordenação, para mim é um grande MVP de como fazer as coisas, como gerir uma pasta, né? Gerir mais pessoas. A gente sabe que é um trabalho muito grande, né? O Feirão do Imposto, você até questionou, né, Vinícius? É a nível nacional? Sim, é a nível nacional. Ele é organizado pela CONAGE, estou correto, né? E a nível estadual pela FACIAP, com seus núcleos em cada município, que em Cascavel seria o ASIC Jovem, né? Nós que estamos tocando ele aí. Então, para a gente começar a entender, né, o que é o Feirão do Imposto, muitas vezes até os nossos nucleados têm dúvida, né? O que eles estão fazendo? Por que eles estão organizando isso, né? Então, o Feirão do Imposto, o objetivo dele é muito claro. É trazer ciência, né, conscientização para a população brasileira, no nível geral, né, mas no nosso caso, a nível municipal aqui, a respeito dos tributos, o quanto a gente paga de imposto, né? Uma das ações, a gente estava conversando até com o Blasius também, que ele trouxe uma coisa importante para nós, alguns países, eles trazem, hoje a gente tem aqui uma conquista do Feirão do Imposto, é que em toda nota a gente tem que ter obrigatoriamente agora os impostos, federais, estaduais, municipais. Discriminados, né? Exatamente, né? Então, o Blasi até comentou que existem países que fazem além disso. Eles vão para trazer o imposto na gôndola realmente, né? Ah, você vai comprar um chips. Ó, esse aqui é o preço dos chips. Isso aqui é imposto que tem federal, isso aqui que tem estadual. Eu acho que isso traz um nível de consciência para a população muito grande. Então, a gente quer mostrar realmente a alta carga tributária sobre os nossos produtos, né? E a gente sabe que aqui no Brasil, dentre os tipos de impostos que nós temos, onde que eles incidem mais é sobre o consumo. Então, onde que isso vai afetar a população brasileira? É isso que a gente quer mostrar. Então, da forma que está hoje, ela é regressiva. Ou seja, é cobrado mais de quem tem uma renda menor e menos de quem tem renda maior, né? Porque não é cobrado, por exemplo, sobre renda, né? Então, o objetivo seria esse. De que forma que a gente traz essa conscientização? Através de alguns eventos, né? Nós temos até Happy Hour, né? Semana passada tivemos no Jangal, com chopp 50% de desconto, né? Para as pessoas entenderem já como que seria o valor que você está pagando só no produto. Nós vamos ter outros Happy Hours também, e nós temos eventos que a gente faz na rua, né? A Blitz de conscientização, entregar panfletos, mostrando quanto de carga tributária tem em cada produto. A gente tem o Dia D, que é uma ação um pouco maior, né? Na verdade, a maior das nossas ações, né? Ano passado a gente trouxe até uma caminhonete para mostrar quanto que é sem imposto, quanto que é com imposto, né? Então, isso é um dado assim, um pouco chocante, né? Para a maioria das pessoas, né? Na verdade, quer falar alguma coisa, Vinícius? Não, pode falar. Tá, continuando então, né? Então, o Feirão do Imposto, ele é algo grande, né? Nós já estamos com algumas empresas já confirmadas, assim, já me surpreendi, né? O trabalho que o pessoal da SIC está desenvolvendo ali é fantástico, realmente, né? Estamos bem empolgados, assim, com os resultados que a gente está tendo, mas seria a visão geral essa, né? Trazer essa visão, trazer essa ciência para a população através desses tipos de ações. Esse é o Feirão do Imposto. Então, quando a gente diz Feirão do Imposto, é um movimento para conscientizar sobre o sócio que nós temos, que ele é invisível, né? Que é o Estado. O Estado hoje, claro, tem todo um porquê dessa carga tributária, mas hoje, dependendo do produto, do serviço que você fornece, isso com a reforma tributária, isso vai avançar ainda mais, às vezes chega a ser 30%, 40% de carga tributária, dependendo do teu regime, né? Então, é algo que é pesado, é violento, né? É desleal. E aí uma coisa que o Bruno comenta aqui, que eu acho que é importantíssimo, é a gente trazer um pouco a discussão sobre o imposto sobre o consumo, né? Se você vai lá abastecer, se eu abasteço, geralmente eu gasto aí, em média, 15 tanques de combustível por mês, cara, é a mesma coisa de quem gasta um tanque de combustível por mês. É a mesma coisa de quem, né, usa 1 litro de gasolina. É a mesma porcentagem, isso não muda, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa trazer com muita clareza isso, né? Para o pessoal, né, que está aqui acompanhando, né? Mas, Bruno, eu queria que você explicasse um pouquinho mais, porque, por exemplo, vamos trazer aqui o caso do posto de gasolina lá, né? Existe uma redução, certo, da carga tributária dentro desse dia, um dia, 2, como que funciona isso? E quem que paga essa diferença? O empresário, ele vai sonegar aquele dia e não vai pagar imposto? Ou ele tira do lucro dele, paga o imposto ali para poder fazer parte dessa ação? Ou existe alguma lei nacional que diz, olha, durante esse dia aqui você pode zerar a tua carga tributária? Como que funciona isso? Certo. Sobre isso, né,
o desconto que é dado, ele vai ficar a cargo do próprio empresário, né? Ele que vai fazer esse subsídio, né? Se ele vai tirar ali, a ideia seria que ele tirasse todo o imposto, né? Mas ele pode limitar também, né? Talvez não dá para o dia inteiro ter aquela promoção, né? A gente está pensando até em colocar algumas senhas ali, né? Para limitar tanto quantos litros cada pessoa pode pegar e também tem um certo horário para isso acontecer. Mas, de maneira geral, esse custo, né? Quem vai arcar ele vai ser o empresário, né? Dessa maneira, assim. E aí... daí, nesse contexto, assim, né, a gente vai ter algumas ações, né, vamos ter já, até onde sei, estamos 2 postos, eu acho, confirmados aí, né, que vão entrar com essa ação de fazer a redução ali do imposto sobre o combustível. Mas, de maneira geral, seria isso. Não, perfeito. Então, o empresário que acaba sentindo na pele sobre o feirão do imposto, né? A gente comenta que ele compra briga com a gente, né? Então, a gente tem, assim, trazendo um pouco mais de dado, teve uma mudança na tributação em 2023, onde a gente tinha um valor específico de percentual em cima do preço desse combustível, e hoje ele não é mais assim, não funciona, ele é um preço fixo por centavo, né? Então, para cada litro de combustível, a gente tem uma incidência de tanto... eu acho que é 1,23, se for um engano, tá? 1,23 de ICMS, que é imposto estadual, e a gente tem PIS e COFINS, que também é tributado da mesma maneira, por litro de combustível. Então, acaba dando quase 38,4%. Tá? Então, é bem essa dor que você trouxe ali. Vamos lá, vamos abastecer R$1.000 num carro, né? R$380, R$384 foram só a rios, né? A nossa maior dor, assim, do feirão, né? Nem, por exemplo, assim, a alta tributação, a gente, em tese, já está acostumado com isso, né? Não é uma coisa que a gente está contente, mas a gente já está acostumado. Eu acho que a maior revolta nossa é no contexto de eu não tenho a devolutiva disso, né? A gente é um dos países que tem uma das maiores cargas tributárias no mundo, né? E um dos países que tem a pior infraestrutura do mundo. Então, essa reversão do imposto é muito complicada, né? Veja como que é complicado, né? Você entrar e pagar 38%, 40% de imposto sobre o combustível. É desleal, porque achata o salário de quem ganha menos, né? Óbvio. Mas eu acho que tem um item que vai além disso, né? Que é o que o Ben Luiz trouxe, assim. Para onde está indo esse imposto, né? O que está sendo feito com isso? Né? IPVA, por exemplo. Para onde que está indo o IPVA que você está pagando, né? A gente paga imposto na compra do pneu, na troca do óleo, no abastecimento, na manutenção, no IPVA. Você paga imposto no carro. Paga imposto né? no carro, na compra. Sem contar o pedágio. Pedágio, né? Sem contar o pedágio. Que tá voltando agora. Para quem não sabe, aqui no oeste do Paraná, a gente está na BR-277. Nós temos um trecho grande sem pedágio há um bom tempo. Quantos anos será que nós estamos sem pedágio? Foi em 2021 que caiu, que terminou a concessão, né? Então, nós estamos aí, mais ou menos aí, 4 anos sem pedágio, né? Então, veja como que isso é desolador. A gente passa, hoje eu quase perdi um pneu na estrada, porque também é um buraco, tamanho dessa mesa aqui, e você não tinha o que se desviar, você tinha que ir na contramão, né? Pra você poder desviar do buraco, né? Então, acho que isso é um pouco o que é frustrante, assim, que eu acho que é um pouco a bandeira que vocês estão levantando enquanto a SIC Jovem, né? Seria exatamente isso, né? A gente aqui, né, nós temos esses eventos, assim, né? Mas ano passado acho que é interessante, acabou ficando de fora ali da minha fala, que seria a roda de conversa, né? Para mim, sendo bem sincero, é um dos principais pontos que eu acho que a gente pode impactar a nossa sociedade. Então, nós fizemos uma roda, né, o Luiz organizou ali, chamaram contadores, né, pessoal do jurídico, teve autoridades também. Então, esse ponto é muito interessante, né? A gente trazer isso para o dia a dia e poder impactar de uma forma um pouco mais sólida, eu acredito, né? Que é a discussão sobre os tributos. Como é que a gente pode melhorar? Que às vezes o que acontece a gente poderia trocar uma lei ou fazer alguma adaptação na lei que ela não vai ter custo nenhum. Às vezes é deixar mais simples algum processo ou algo do tipo. Então, para mim, o que eu acho que é mais importante do feirão é esse impacto que a gente pode causar na sociedade mesmo brasileira. Porque é isso, né? A gente precisa aumentar o nível de consciência de cada um dos contribuintes, né? Para discutir sobre todas as questões de impostos e tributação e tudo mais, né? E além desse dia que você comentou, quando vai acontecer o feirão do imposto, melhor dizendo, como que vai acontecer durante todo esse mês de maio, como que é isso? Perfeito.
Então tá bom. Já passou a bola. Então vamos lá. O Feirão do Imposto, ele acontece ao longo de todo o mês de maio, né? Todos esses eventos que eu comentei, eles têm datas, né, específicas, né? Os happy hours também. Amanhã, inclusive, vai ter um lá no Brasa. Se alguém quiser comer um hambúrguer aí sem imposto praticamente, né? Podemos estar indo lá. Mas além desses eventos que eu já havia comentado, né? Um que eu não comentei foram ações que vão ter em shoppings também. A gente tem algumas empresas que já estão confirmadas já. Só conferir o nosso Instagram lá do ASIC Jovem, tem todas as empresas discriminadas, quem que ela vai fazer, que tipo de desconto, né? Que não é a loja toda que vai entrar com desconto, né? São alguns produtos específicos, né? Mas já temos ações no shopping também que isso pode, de alguma maneira, né, impactar. Mas o Feirão do Imposto, de maneira geral, ele desde o dia 1º a gente tem ação até o dia 31, né? Então, é um evento realmente muito grande, né? Para mim, assim, foi um desafio que eu estou gostando de fazer, né? Apesar do grande volume de informações, mas isso é bom. Se tem grande volume é porque o pessoal está trabalhando de fato. Eu já ia te perguntar isso, Bruno e Luiz. Eu sei que o Luiz está organizando aí a questão estadual, né? E você aqui, o município, né? O Feirão do Imposto do município. E como que é o desafio de você convencer o empresário que, além dele pagar 38% de imposto durante o mês inteiro, ainda você falava assim, olha, nesse dia a gente quer ainda que você zere o imposto e repasse esse valor para o cliente, né? Como que está sendo, ou como que é garimpar, porque eu imagino que deve ser um trabalho de garimpo mesmo, essas empresas para poder participar? A gente tem, assim, a nível municipal, a gente já fechou a parceria, como o Bruno comentou, com 2 postos, né? E o que a gente fez nesses acordos, né? Como tem essa oneração que vai ter para o empresário, a gente faz um acordo com eles. Então, eles disponibilizam uma quantia certa de litros, eles disponibilizam um valor específico e quanto que é que cada um vai poder fazer. Ou seja, por exemplo, se a gente vai fazer uma fila lá de tantas pessoas vão distribuir senha, cada um pode abastecer, por exemplo, até R$200, né? E a gente tenta eximir o proprietário do posto a ter algumas outras taxas. Então, nessas ações que a gente fechou, a pessoa vai poder abastecer até R$200, né? E ela não vai poder pagar na maquininha de cartão, nem no Pix na maquininha de cartão. Então, a gente vai estar com o QR Code lá, vai ser ou no dinheiro ou no Pix, né? No Pix direto na conta. Por que isso, né? É uma maneira do cara sonegar? Não, ele tem as taxas também. Então, além dele estar tirando aquela taxa em cima do produto que está sendo comercializado, ele ainda está tirando, não vai se onerar com outras taxas, né? Então, a gente tenta equilibrar e a gente faz uma movimentação bem grande para trazer público, né? O legal é que a gente fechou uma parceria com um posto que eles estão abrindo algumas novas frentes, então tem um espaço fora onde eles estão servindo porção e ele quer aproveitar para fazer uma divulgação desse material. Então, por que não juntar, né? Tipo, já que você está liberando esse espaço, cara, vamos fazer um mutirão, vamos falar sobre os teus espaços ali. Tem um deles que abriu agora um espaço de sinuca em cima do posto, então ele vai fazer também um desconto para esse espaço da sinuca, que é justamente pelo contexto de se a gente liberar e trazer movimento, para ele também é bom, né? Sim. Então, mas é uma briga, Vini, não vou negar. A gente tem tem empresários que falam assim, tá, mas espera aí, o que você vai me trazer em troca? Eu falo, cara, posso ser bem sincero, eu te trago o público. E ainda assim, às vezes, a gente não consegue trazer o que a gente gostaria, né? Mas eu te trago o público. Então, assim, se para ti faz sentido e a gente explica todo o motivo, que não é... Assim, essa parte de conseguir os postos, de fazer as campanhas em lojas e tudo mais, foi por conta de uma gamificação que foi criada em cima do Feirão do Imposto. Então, anteriormente, a gente tinha só o padrão de fazer essa divulgação do Feirão do Imposto em si, de falar sobre a carga tributária, e nesse ano, de uns anos para cá, eles começaram a gamificar isso. Para quê? Para que as empresas, de fato, os núcleos, de fato, mostrem mais serviço, né? Consigam trazer mais empresas e consigam ter uma amplitude muito maior. Luiz, você comentou sobre essa gamificação, né? Essa gamificação, eu imagino que deve ter tido algumas metas, alguns resultados já atingidos em edições anteriores e metas para essa daqui. Pegando o teu histórico aí, que já está há um bom tempo no ASIC Jovem aqui em Cascavel, o que nós já tivemos de histórias, de metas alcançadas, de números mesmo que geraram impactos dentro do ASIC Jovem, tocando o Feirão de Imposto? Então, eu vou falar primeiro a nível de estado. Então, como a gente falou, é organizado pela CONAGE, né? A CONAGE é a Coordenação de Jovens Empreendedores. E a CONAGE, ano passado, trazendo um dado mais raso aqui, né? Mais perto, ano passado a gente tinha 5 premiações. Era do Inova Feirão e mais 5, né? Então, de todas as 5, o Paraná ficou em segundo lugar só de uma delas, que, se eu não me engano, foi de maior impacto econômico. Então, todas as outras a gente ficou em primeiro lugar. Nossa, então, para o Paraná... Isso a nível nacional. Isso, a nível nacional. Então, para o Paraná foi uma vertente assim que... E ano passado, a nível de Cascavel, foi o primeiro ano que a gente conseguiu tocar durante o mês inteiro. O mês inteiro a gente teve ação.
Então, todos os dias, então, todos os dias tinha alguma falando coisa. sobre. Exatamente. E para nós trouxe um resultado muito legal. Foi a primeira vez que a gente conseguiu participar inteiro e foi a primeira vez que a gente apareceu no palco, né? A gente tem o Melhores do Ano lá na FACEAP Jovem no final do ano. E nessa leva a gente teve, então, 2 terceiros lugares das 4 premiações, que uma delas a gente não participou, mas das 4 que a gente participou, a gente teve 2 terceiros lugares e um segundo lugar. Então, assim, para um núcleo que há um bom tempo não conseguia mostrar a força que a gente tem, né? Cascavel é uma cidade grande, comparada com os outros núcleos do estado. A gente está numa das maiores cidades do estado aí. E daí o núcleo jovem fazer ação durante o mês inteiro e ainda assim conseguir algumas premiações, para nós foi motivo de muito orgulho, né? Não, perfeito. E o que teve de números aí dentro desses anos e o que espera, Bruno, daqui em diante, né? Porque eu sei que vocês estão aí já na iminência, hoje já é dia 5 aí de maio, né? E eu sei que vocês já estão na correria já. Hoje é uma das ações que vocês estão fazendo enquanto feirão de imposto, feirão dos impostos, né? Mas eu sei que amanhã, segunda, terça e assim por diante, vai estar acontecendo coisa o tempo inteiro, né? Perfeito. Quais são as grandes metas que vocês têm para esse ano, Bruno? Olha, acredito que, primeiramente, a gente se superar em relação ao ano passado, né, que já foi um feirão do imposto que, apesar de seus desafios ali, né, o pessoal mandou muito bem. Relacionado às empresas, assim, a gente colocou assim, não, ano passado foram o quê, Luiz? 30 empresas, alguma coisa assim? Acho que não chegou a dar isso, deu um pouco menos. Um pouco menos, né? Na casa ali de umas 20 empresas. Então, só de você comparar o que está ano passado com agora, nós já tivemos uma evolução já. O número de empresas já praticamente, se confirmar todo mundo, realmente ali já está maior já. Então, a nossa meta realmente é fazer um feirão ainda melhor do que ano passado, pegar o que a gente aprendeu, né? De impacto econômico, me corrija se eu estiver errado, foi 28 mil? É isso aí. Cascavel, só em Cascavel. Só em Cascavel. 28 mil reais de economia geral. De economia. De De economia imposto. de imposto, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, um produto vendido a R$1.000, né? E ele teve 30% de desconto, então a gente só conta os 30%. Então, em Cascavel, a gente teve 28 mil, né? 28.200 só de diferença relacionada à tributação. Que bacana. E é um número expressivo isso, hein? É um número expressivo. Se você falar de 28 mil reais de imposto que Em um deve mês. ser pago em um mês, É bastante é coisa. bastante. E eu queria que a gente tocasse um pouquinho, né? Você falou um pouco, Luiz, sobre essa questão de criação mesmo, de manutenção do núcleo e tudo mais. Hoje, como que é esse processo da empresa ser aderente ou não ser aderente ao feirão do imposto? A empresa pode procurar vocês? Tem algum site, algum acesso, alguma coisa nesse sentido que a empresa pode buscar vocês? Ou é só de forma... a empresa tem que aguardar ser convidada em algum determinado momento para poder participar do feirão? Não, em momento algum a gente vai barrar, né, a entrada. Então, assim, o nosso canal principal de comunicação é o Instagram. Então, o Instagram do núcleo, né, a gente onde a gente centraliza todas as informações referentes ao núcleo. Qualquer empresa pode ir lá e falar, gente, quero participar e tal. Não precisa necessariamente. A intenção do feirão é que a gente isente a tributação. Mas, pô, a gente entende que a pessoa tem que ter o lucro dela, tem funcionário para pagar, tem toda a operação. Então, não precisa necessariamente se isentar a tributação do produto que ela oferta, né? Ela pode dar um percentual de desconto. Às vezes a gente tem alguma, que nem o Bruno falou, de peças selecionadas que eles fazem e nesse eles abrem mão disso. Então, a empresa que tiver interesse, ela pode vir através do núcleo, a gente vai conseguir dar abertura com toda certeza. Tem empresa que participa não com o produto, participa só, eu apoio essa causa, né? E isso para nós já conta, já é válido demais, porque a intenção nossa é, de fato, mostrar, e daí todo mundo passa lá, vê um adesivo lá na porta, fala, o que é esse adesivo aí? Não, é que a gente está fazendo uma ação aqui sobre a tributação, né? A conscientização sobre a tributação, e isso para nós já vale ponto, porque a gente tenta falar como maneira de pessoas atingidas, né, por esse tema. Mas, assim, a agenda aberta, quem quiser pode vir, a gente está captando empresas ainda. Até dia 31, se alguém vier, a gente pode captar, pode trazer para dentro, não tem problema quanto a isso. Bruno, Luiz, vocês querem deixar alguma grande marca para o pessoal aí de data? Olha, tal dia vai acontecer tal coisa, algum convite especial sobre o feirão do imposto? Ou, de modo geral, até dia 31 aí a gente vai ter ações envolvendo o feirão do imposto em Cascavel? Perfeito. Então, antecipando a fala do Bruno aí, dia 31 a gente chama de dia D, né? Porque todo mês de maio decide-se qual vai ser o dia mais impactante, né? O dia com mais ações. Esse ano a gente vai fazer na frente da Catedral, aqui de Cascavel. Então, a gente vai estar com um stand lá, vai ter algumas movimentações de rádios locais, TVs.
e vai montar uma tenda, né, vai ter uma calculadora de impostos, então o pessoal que está passando ali vai poder sentar e colocar, ó, eu ganho tanto, eu abasteço tantos litros de combustível, eu compro tanto de maquiagem, eu compro tanto de tal determinado produto, e ele vai calcular quanto dessa base foi imposto, né, para a gente poder também conscientizar a população de uma maneira melhor. Então, o dia desse seria o mais agressivo, né? Boa, perfeito. E você sabe que esse dia a gente estava na reunião de diretoria ali, onde faz parte aqui junto com a SIC, né? E a gente estava falando sobre o impostômetro, né? E o gastômetro também, né? São duas pautas que o ASIC Jovem está pleiteando de implementar isso, tanto o gastômetro quanto o impostômetro aqui em Cascavel, ou ainda é algo distante para a nossa região? Tem uma conversa já, a gente até fez uma reunião com o Ciro, junto com o pessoal do Observatório Social, né? Para quem não sei quantas cidades tem Observatório Social, mas a intenção do Observatório Social é dar um auxílio na gestão pública, né? Trazer um pouco mais de dado ali para falar, ó, a gente está verificando que isso daqui não está andando na linha e sinalizar a gestão pública. Então, a gente está com uma conversa referente ao Observatório Social, né? E referente ao impostômetro, na verdade, justamente para trazer. A gente ainda está tentando localizar onde vai ser esse melhor ponto. Provavelmente não vai ocorrer dentro do mês de maio, que era o que a gente gostaria, mas assim, não é porque acabou o mês que a gente vai deixar essa dor sem latejar, né? Ainda é uma dor que a gente precisava trazer para Cascavel. Cascavel já está com um volume muito grande de população. A associação comercial nossa está num ponto estratégico muito bom, que a gente está de frente para a prefeitura e de frente para a Câmara dos Vereadores. Então, nada mais justo, nada mais justo do que a gente mostrar de fato para quem está usando o nosso dinheiro, falar, ó, viu, a gente está vendo que vocês estão com esse dinheiro, né? Colocar o gastrômetro e o impostômetro ali na esquina da SIC. Com a minha ideia é colocar na curva ali, eu já tô... Exato, colocar na curva ali, ou senão a gente já faz um puxadinho ali do lado da Secretaria de Saúde ali, já pega um outdoor daquele ali, já imprime já um gastrômetro gigante já, e um impostômetro também ali, que já fica já bem potencial. Assim. Mas a intenção é trazer mesmo. Tem algumas cidades que já conseguiram, aqui do Paraná, que já conseguiram fazer isso na Câmara, na Associação Comercial, quer dizer, e tem dado bom resultado. Normalmente é mal visto, de primeira cara é mal visto com muito maus olhos, né? Porque o pessoal não entende o propósito. Porque fala assim, pô, estão mostrando aqui quanto que a prefeitura está gastando. Aí depois eles entendem, pô, estão mostrando de fato o que a prefeitura está gastando. Peraí, não é uma coisa ruim, a gente precisa saber desse número, né? E eu acho que vai ser legal também assim, porque se coloca o impostômetro e o gastômetro, você vai ter o que arrecada, né? O que está faturando o caixa público e o que está gastando, né? E você vê que muitas vezes falta grana, né? A conta não está batendo. Entra em déficit, né? Porque isso é algo que a gente não percebe às vezes, né? Mas o governo... ele gastar mais prejudica nós assim mesmo, né? Exatamente. Prejudica gasta mais, o Vinícius, gasta mal, o né? Bruno, o Luiz e assim por diante, né? Gasta mais e gasta mal, né? Que o pessoal, assim, aqui em Cascavel a gente vê que até a nossa gestão não é tão onerosa para nós, eles têm uma rasa eficácia da máquina pública, né? Mas a intenção é mostrar de fato, ó, viu, vocês estão gastando mal e ainda a gente não está vendo o resultado, o valor arrecadado é esse, o valor que está saindo é esse. São duas torneiras que estão abertas e elas estão praticamente com um cano interligando elas, né? Não tá fechando a Não conta. Tá batendo a conta. Até tem um colega meu que ele se mudou para a Austrália, ele falou assim, aqui a carga tributária eu acho que é até maior que o Brasil, mas só que tem resultado. Então você vê que a pessoa ela não reclama. Você vê, né? Você vai no dia seguinte, você vê ali uma rodovia asfaltada, né? Pessoal, mas já estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Eu quero agradecer imensamente a tua participação, Bruno, a tua participação, Luiz. Assim, enriqueceu muito o nosso episódio. Eu acho que isso traz um grande diferencial para nós aqui, enquanto a gente fala de movimento jovem, né? E quero deixar aqui um momento final também para vocês aí, poderia agradecer pro público e tudo mais, mas nada mais do que convidar o pessoal para participar, né? Quem que pode fazer parte, como que a pessoa pode ajudar, sendo ela empresário, sendo herdeiro ali no sentido de fazer a sucessão familiar, enfim, quem quer que pode estar aí, deixa o convite final aí, o momento tá com vocês aí. Beleza. Então vamos lá, quero agradecer primeiro Vinícius aqui pela estrutura, né, que nos deixou aqui divulgar um pouco do que é o Feirão do Imposto, pedir para quem estiver acompanhando seguir a gente nas redes sociais, né, @SicJovem, se eu não estou enganado. Então,
Quem pode participar? Todo mundo, tá? A gente quer que venham todo mundo, de todas as idades, mesmo que você não entenda muito sobre imposto. É uma oportunidade de você conhecer e também temos muitos eventos aí que não é só entregar panfleto, né? A gente tem coisas também para curtir um pouco sobre o que é o feirão. Mas da minha parte seria isso. Perfeito. E agora falando sobre o núcleo, né? Não dividindo o convite com o Bruno, mas você que é jovem empreendedor, tem interesse em participar do Núcleo Jovem, né? A Associação Comercial de Cascavel está de portas abertas. A gente tem uma equipe extremamente proativa e disposta a poder liberar espaço, a aceitar novas ideias, trazer novas observações, tanto que a gente comenta que o núcleo é um laboratório, né? Tanto para quem é nucleado, quanto para quem observa ali, porque a gente faz bastante mudança, principalmente no processo de gestão nosso interno, e a intenção é que essas mudanças repercutem, né, nas empresas desses nucleados. Então, a intenção principal nossa é poder trazer jovens empreendedores com vontade de entender um pouquinho melhor e diferente o cenário, e com certeza o resultado vem como recompensa disso. Perfeito. Já fizeram um baita jabá do que é o tanto feirão do imposto, também o que é o ASIC Jovem, que eu acho que conecta as duas coisas, né? Luiz, muito obrigado por estar aqui conosco. Bruno, muito obrigado imensamente. Sempre que vocês precisarem, a ASIC Labs estará de portas abertas para ajudar aí os novos empreendedores, novos empresários, para a gente ajudar a potencializar ainda mais esses negócios inovadores de vocês. Perfeito? Obrigado pela brecha aí. E conte com a gente também, a gente está de mãos abertas aí para tudo que o ASIC Labs precisar. Contem conosco com toda certeza. Pode deixar. E assim a gente termina mais um ASIC Labs Cast com apoio e patrocínio do Cicobi Credit Capital. Esse podcast foi apresentado por ASIC Labs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.